Pois bem, já nessa sequência, então, que começamos da análise das ações de família, já no artigo 694, né, que vimos, então, a questão da tentativa, né, de uma conciliação, quem sabe passando por uma mediação antes, para que não fique aquela questão de uma briga eternizada entre o casal. Então, sempre é bom. Disse a vocês, conciliar não é reconciliar. Reconciliar é outra coisa. Reconciliar é fazer com que se reúnam aquelas pessoas para que voltem ao lar familiar, tentando, né, uma solução de resgate daquilo que já estava destruído, quem sabe, reconstruindo, então, esse lar conjugal, esse lar convivencial, né, e que possam, com isso, já estabelecer ali pelo menos uma tentativa, né, de voltarem as coisas ao lugar comum. A família, nesse aspecto, estaria reconciliada. Agora, a conciliação é trazer do contencioso, o processo contencioso, para o procedimento amigável, né, consensual, consentâneo entre as partes. E com isso, eu já estabeleço com vocês aqui uma revisão, se me permitem, obviamente, penso necessária, a revisão do que seja este conteúdo lá da mediação e da conciliação, né? Vou deixar a arbitragem de lado, que eu não tenho agora motivo algum de falar da arbitragem, que trata de uma lei especialíssima, né, da Lei 9.307, lá de 96, não tem nada a ver a arbitragem para cá conosco. Tá? Se trata de arbitragem em questão de família. A arbitragem é uma questão mais de foro comercial, vamos dizer assim, do que familiar. Né? E, começando por isto, nós vimos, dentre essas características, pelo artigo 694, que, na verdade, a audiência de tentativa de conciliação e de mediação para a matéria de família é mais do que necessária, né? Tem uma importância, vamos dizer, quase obrigatória para que isso aconteça. Em 1998, por aí, 97, 98, o Rio Grande do Sul, nos foros, aliás, nas varas de família, no foro central, foi um pioneiro, né, na medida da implantação do chamado Projeto Conciliação. Né? Então, eram várias varas de família, tínhamos na época seis varas de família, e todas as ações, antes de serem contestadas, entravam em juízo, e o juiz da vara, a terceira vara de família, por exemplo, mandava para o projeto de conciliação. Funcionava muito bem. No projeto de conciliação, então, mandavam as intimações para as partes, o réu ainda não era réu, ou a ré não era ré, mandava intimações para que comparecessem a uma audiência de conciliação. Era interessante. E aquele juiz ou aquela juíza, né, que tinham na época essa incumbência, ficavam, então, eram 3 salas, né, numa mesma vara do projeto de conciliação, 3 salas separadas, então 3 casais entravam ali, enfim, conversavam e tal, e a mesma juíza andava de uma sala para outra, né, conversando com os casais e tentando, então, essa mediação, essa forma de fazer com que as pessoas, pelo menos, tivessem ali uma conversa franca, uma conversa aberta, né? E depois também a participação do Ministério Público. Se chegassem a um acordo, partes, advogados e tudo mais, então estaria feito ali um acordo reduzido a termo, né? Termo de audiência, de conciliação, e estariam prontos já para a vida, né? Sem necessidade de passar, como eu disse, por anos e anos a fio num processo com contestação e ódios e tudo mais, não. Resolvia-se ali, nem contestação havia do réu para não aumentar mais o ódio, né, de um contra o outro, enfim, então ficaria aquela questão resolvida ali mesmo. E também já começava a se evitar por uma primeira vez que o réu conhecesse das razões da autora ou a ré conhecesse das razões do autor, para também não dissimular esses ódios, não estimular esses ódios ou aumentar essa forma de conflito, né?
Então, vejam, aí o projeto de conciliação mandava aquele acordo para a vara de família, o processo já era arquivado e terminado o assunto, né? E vejam que se chegou nessa época a uma estatística maravilhosa de 75, 76% de processos litigiosos que terminavam em acerto. Por que este fenômeno? Por que isso? Gente, vou dizer-lhes o seguinte. No momento de uma audiência, onde se faz a audição, audiência, né? Digo sempre das palavras, as partes acabam falando. Aquilo que fica como a mulher traída, né? Como o homem traído, como a mulher abandonada, o homem abandonado com os filhos. Aquela situação de agressão em casa, seja verbal ou física, que vai também parar, além da área criminal, vai parar na vara de família. Aquilo, gente, são ódios guardados, são rancores que estão lá toda hora fustigando em cada uma daquelas pessoas que se sentem machucadas. O que uma pessoa machucada deve fazer? Ela deve externar, né? Exteriorizar aquele rancor, aquela dor, aquele ódio, aquela ira. E, neste momento, nada mais do que uma audiência onde tem ali autoridades, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, e também, obviamente, cada parte amparada por seu advogado. E vocês não sabem como isto, e particularmente lhes digo, repito, foram mais de 20 anos, mais de 2 décadas trabalhando nisso, soube quantas vezes as pessoas que devem falar, né, quando falam, elas se acalmam. Aquilo do ódio da mulher traída, que chega numa audiência praticamente quase se jogando na jugular do ex-marido. No momento que ela fala, que ela chora, que ela grita, sapateia e tudo mais, ela botou para fora os seus leões. E você sabe que leão desenjaulado é um leão praticamente mais tranquilo. E com isso, gente, usando essa metáfora, os ânimos se acalmam. Os ânimos acabam arrefecendo para que possam, então, determinar a partir dali um diálogo, e este é o momento da mediação. Então, vejo como a audiência, ela propicia este ambiente, ela propicia esta forma de reencontro para que exista o ódio, exista este ódio externado e depois, com a calma, se pode fazer com tranquilidade um acordo. E há também, por parte dos advogados e das autoridades demais presentes, a necessidade de informarem a este casal das agruras de um processo que pode demorar décadas, às vezes. Eu já disse o quanto se envelhece, o quanto se adoece e o quanto se empobrece com o processo. A vida daquela pessoa se transforma em um processo. Por conta daquela ação judicial que realmente está tramitando. E este processo é degenerativo, infelizmente. De todas as ordens, de toda a sorte. Com base neste espírito, e vamos até, me atrevo a dizer, com base na experiência lá da década de 90, no tal projeto de conciliação pioneiro aqui no estado do Rio Grande do Sul, no nosso foro central, em Porto Alegre, tivemos, então, auspícios, referências para que o legislador colocasse também como uma certa obrigação do juiz que esta atividade conciliatória ou de mediação seja uma atividade praticamente interna e de movimento do processo das ações de família. Isto é uma obrigação. E eu quero, com isso, retomar alguns conceitos que foram vistos em termos de processo civil 1, já faz para vocês algum tempo, em que eu já tinha estas propostas aqui de determinar
qual o modelo da mediação e qual o modelo da conciliação, para que serve um e para que serve outro desses modelos. Então, vamos ver assim. A mediação, a mais utilizada no processo familiar, na ação de família, é uma solução que se dá a um conflito, mas de uma maneira muito mais complexa. Por quê? Porque os casos são complexos. A forma de manifestação processual que nós temos ali diante daquele quadro familiar que é realmente degenerativo, é uma palavra que se usa com muita precisão. A família já está, portanto, destruída e várias frentes são necessárias de atendimento aqui. Seja a frente das crianças, a frente do próprio casal, seja a frente de como vai se comportar a questão financeira desta família destruída, como será mantido o patrimônio. Hoje, até com quem fica o cachorro, com quem fica o gato. Visitação para o cachorro, visitação para o gato. Quantas e quantas questões são auridas, respiradas e sofridas pela matéria de família. E aí a mediação, então, ela vai criar um bojo de interdisciplinaridade, várias disciplinas sendo, portanto, despachadas ao atendimento daquela família doente, se me permitam essa expressão. Então, é uma forma de solução de conflitos. Não chega a ser uma conciliação, porque aqui a mediação é uma construção. O mediador constrói, né? Com a ajuda de todos se ajudando, tem que ter essa determinação, porque não adianta um querer lá ficar empurrado no canto e não querer nada. Não, todos têm que agir para que se construa alguma solução de maneira a contemporizar todos esses conflitos, né? E aqui se usa a expressão dos conflitos multidimensionais, né? Porque eles são complexos. São várias frentes, são várias dimensões que devem ser atendidas, remediadas e, quem sabe, até remediadas, né? A mediação é um procedimento estruturado, não tem prazo definido. Quanto for necessário, ela durará, né? E pode terminar ou não em acordo. Não é obrigatório o acordo, mas se tentou o que eu dizia naquela aula anterior sobre as tentativas. E com isso, né, as partes vão depois, com as suas autonomias, estabelecerem, quem sabe, cláusulas, né, consentâneas de solução para os problemas. As várias frentes multidimensionais que devem ser ali tratadas, né? E aí, claro, puxando os seus interesses para os seus lados, né? Cada um chamando aquilo que se chama a brasa para o seu assado, mas que haja, obviamente, aqui, vamos dizer, um equilíbrio, uma forma contemporizada, né, de isonomia nessas distribuições de direitos e obrigações, né? Esta forma equânime, este equilíbrio, né? Diz equi, igual, libra, balança. Então, equilíbrio, né? O equilíbrio, a forma de fazer com que os pratos da balança se nivelem, né? Estejam no mesmo patamar. Então, gente, isso é mediação. E depois da mediação, se assim terminada, né? Haverá, portanto, esta pactuação, este pacto, esta clausulação dos direitos e obrigações de cada um, estabelecendo, repito, alimentos, guarda de filho, gato, cachorro, o que for, né? Visitação, partilha de bens, se for já para decidir também, melhor, né? E com isso, nós conseguimos transformar aquele processo que era litigioso num processo absolutamente amigável, né? Volta, portanto, de uma jurisdição contenciosa para uma jurisdição voluntária. Obviamente que também para o judiciário isso é bom, porque ao juiz já entra uma sentença que vai homologar esse acordo e entra na planilha dele, dá como sentença mensal, muito melhor do que uma sentença que tem que dar aí 15, 20 laudas para resolver um processo contencioso. O acordo já é a própria sentença com a chancela, a homologação do próprio juiz, né? No momento que o juiz examina aquele acordo que está pronto, saudável, vamos dizer assim, né, com todas as legalidades previstas, que não haja nenhuma
enfim, irregularidade ou, quem sabe, uma diminuição de direitos para uma das partes, né? O aumento de responsabilidade para uma das partes, ele, na verdade, ele vai também, nesse ponto, não homologar, e ele vai dizer, voltem as partes com nova cláusula, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, o juiz estará, nesse momento, né, também definindo, terminando esse processo, menos um na sua frente, menos uma sentença, que poderia ser aí, como eu disse, de laudas e laudas para resolver um conflito que já poderia estar resolvido agora. Por isso, de novo, digo, a importância da mediação de um advogado também nesses casos de conflitos familiares. Então, vamos ver aqui. Aí existe, então, ali, nas centrais e câmaras de conciliação, a mediação é arbitragem, né? A mediação é feita simultaneamente com a conciliação, né? Exatamente, a mediação é uma forma de construir, de fazer as pessoas conversarem, e a conciliação, portanto, é o desfecho, né? É o fluxo de tudo isso, como, na verdade, as partes conciliaram, né? Então, ali, sobretudo quando o conflito tiver uma causa preponderante, problema de ordem pessoal, olhem, vejam, pessoal, emocional, psicológica, incompatibilidade de gênios, a raiva, sentimento de vingança, intolerância, indiferença, mas sempre com assistência do conciliador até que se esgote a possibilidade de uma reaproximação afetiva das partes. Não, obviamente, não digo reconciliação, aqui é afetiva, aqui. O afeto aqui é um afeto de diálogo, de respeito mútuo. Não é aspecto amoroso. Não, esqueçam isso aqui. O que se está falando aqui é uma reaproximação afetiva para que exista um diálogo de construção em prol dos filhos, em prol mesmo até da divisão do patrimônio. É essa reaproximação que se pensa de maneira afetiva, objetiva, não subjetiva, não de sentimento. Tá? Sem prejuízo de formalizar, então, um acordo que encerra o conflito. Então, com isso, nós temos aqui também a conciliação. A conciliação sozinha, não harmonizada com a mediação, porque, vejam, quando há mediação, nós encontramos no fim da mediação uma conciliação, né? Depois de mediados, o concílio, né? Haverá, então, portanto, esta forma de resolverem amigavelmente a questão, e a conciliação é o desfecho disso. A conciliação é chegar as partes a um acordo, é isso, e aí o acordo é clausulado, né, de maneira mais objetiva, né? E vejo que a conciliação ela não tem essa forma complexa. A conciliação isoladamente ela é uma forma mais objetiva, né? Nós temos aqui uma atividade ativa do conciliador, né? Quando nós temos, porventura, uma questão comercial. A questão de comércio não tem interdisciplinaridade, desculpa. É uma questão de posição mais objetiva, mais direta do conciliador, para dizer, olha, se tu não pagar, tu vai ter juros de tanto, então é melhor tu pagar, vamos fazer um acordo, parcela, né? Não é por outra que, às vezes, a Caixa Econômica Federal usa lá nas varas das varas federais mesmo, né, da Justiça Federal, usa lá expedientes de conciliação, isso é objetivo. Não tem mediação nenhuma aqui. Aqui é conciliação. Meu, tu está devendo 100 mil, como é que tu quer pagar isso aqui? Eu quero pagar eu quero pagar 40 mil no todo, dá para fazer, não dá, enfim. Isso é conciliação. É uma questão objetiva que se trata aqui de patrimônio, de valores, né, externos e não internos, né, como a família tem, né, no caso, por isso precisa tanto da mediação. Tá? Mas então vejam que tanto mediação como conciliação, elas são norteadas por princípios como a informalidade, a simplicidade, a economia processual, a celeridade acima de tudo, né? Oralidade e flexibilidade processual. Não tem um rito rígido, né, para conciliar e mediar, né? Mediadores, então, eles atuam através de princípios estabelecidos na Resolução 125, lá de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. E tem, então, vejam que temos, obviamente, algumas características, alguns princípios ou pilares que devem nortear essa atividade, como a confidencialidade, uma decisão informada, a competência, que seja competente, né, a pessoa que faça essa conciliação mediador, não é qualquer um, tem que ter uma competência funcional, específica, de estrutura pessoal para isso, imparcialidade, independência e autonomia, né? Respeito à ordem pública e às leis vigentes, e o empoderamento e a validação. Entendido aqui empoderamento como ações sociais que são destinadas a
conscientização civil dos direitos que as pessoas têm, né? Então, estamos empoderando essas pessoas com os seus direitos através das leis que estabelecem tais direitos. Isto é o que faz também a atividade informadora, né? Informa, né? Os direitos das pessoas que participam de uma conciliação ou de uma mediação. Então, primeiro é saber se a pessoa tem conhecimento dos seus direitos e, se não tem conhecimento, informá-la de que os direitos são esses e as obrigações são estas, né? Por isso, conciliação é uma forma de solução, né, por meio de ação de um terceiro, né, como mediador também, né? Mesma coisa. Vejam ali, ó, a conciliação será simultaneamente com a mediação, sobretudo quando o conflito tiver como causa preponderante problema de ordem jurídica ou patrimonial, mas sempre com assistência do mediador, até que se esgote, então, a possibilidade do acordo, né? É o conciliador, pela sua formação superior, que conduz até a formalização do acordo. Então, o conciliador, portanto, ele formula o próprio acordo, ele vai conduzir as partes a isso, mas antes passando por um mediador. O mediador pode ser, repito, um psicólogo, né, que atenda a essa capacidade de construção, né, de um diálogo efetivo, eficiente, maduro, né, destinado, portanto, à paz daquele casal, né, à paz jurídica do casal, né. Então, vejam, são estas as arbitragens, como eu disse, eu deixo de fora, né, e voltando, então, nós, com essas especificações, voltando, então, ali ao nosso ponto de referência da aula anterior, do artigo 694, então, por isso, me permitam que eu repita, né? Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos. É isso que nós vimos, então, né? Para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz, então, dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. Profissionais de outras áreas, tantos quantos necessários forem. Numa mediação esses tempos, houve até uma questão que foi colocada em discussão até entre advogados, né? Estamos numa conferência, já faz um tempo, acho que foi lá para 2018, por aí, 2017, sobre a questão da mediação também ser chamado um médico veterinário para ver as condições vamos dizer assim, de ambiente ou de ambientação de um pet, né? Que era um cachorrinho do casal, uma cadelinha, que se separou, não tinham filhos, então o próprio veterinário foi chamado para compor essa mediação, para analisar as condições de saúde dessa cadelinha, dessa cachorrinha, e se ficaria com um ou ficaria com o outro. Ele fez uma análise, repito, e olhem bem, uma análise social do caso, né? Como se fosse o próprio veterinário, um assistente social, para ver, então, quais as melhores condições, e aí se concluiu mais tarde, pelo que eu me lembro desse fato, foi de uma guarda compartilhada da cadelinha, né? Uma semana ou 15 dias para cada um, enfim, e aí isso foi. Então, vejo, com a mediação, ela não tem fronteiras, né? Quanto mais for necessária a participação de profissionais de várias áreas, aqui, por isso, aquela forma de multidimensão, né? De multidisciplinaridade entre as matérias que estão ali, então, compondo este universo da família, que não é um universo fácil, repito, é uma questão de bastante aprofundamento, né, de todas as áreas que a família, portanto, estiver a gritar por uma solução, né? A requerimento, então, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou ao atendimento multidisciplinar. Qual é o prazo? Não há um prazo definido. A requerimento das partes pode determinar a suspensão do processo. Daqui a pouco o mediador diz assim, olha, seu juiz, está madura a questão, dá mais 30 dias. Então, há um requerimento ali informal, por parte até do próprio mediador, não precisa muita formalidade, dizendo da necessidade de mais um tempinho, mais uma sessão ou duas, que o processo de mediação está maduro, e já maduro também estaria o próprio acordo, né? Já quase caindo do galho, já pronto para ir no colo do juiz, né? E com isso, repito, se faz aqui um corte, né? Se faz um desvio de tanto tempo, dinheiro, né? E paciência que se perde,
com um processo que poderia demorar décadas, às vezes, como nós conhecemos casos aqui, particularmente eu conheço vários que se transformaram em processos de ordem a se projetar no tempo sem necessidade, né? Mas, às vezes, por birra, eu quero o sangue do outro, né? Eu quero que ele veja a justiça na sua frente, né? Que a Tênis bata de luva na sua cara. Então, são essas coisas que não tem necessidade, gente. A vida é tão curta e a gente tem que estabelecer aqui o mais confortável para todos, né? Que são partícipes dessas relações de família. Né? No 695. Então, vamos ver agora, voltando, estamos diante de uma ação conflituosa, né? Um processo litigioso. Recebida a inicial, e se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória. Tutela provisória são aquelas decisões liminares que as partes buscam do juiz, né? Como, por exemplo, a guarda provisória da criança, né? Os alimentos também provisionais, o que se diga em respeito ao direito de visitação, também tudo em liminar, né? Que já o juiz liminarmente decrete, porventura, uma regularidade, né? Da presença daquela pessoa que às vezes é hostil, né? No próprio ambiente familiar. Então, tudo vai depender, né? Muitas vezes se usa a criança, né, contra um dos genitores, né, para dizer, por exemplo, que o pai está abusando sexualmente do filho, então tem que tomar uma medida liminar, né, pela tutela provisória, de não permitir que este pai visite o filho até que se apurem realmente as condições desse abuso, né, havido ou suposto abuso, né, que se está, então, a destilar, né, contra aquela pessoa, né? Se realmente existe ou não, então isso vai ser apurado. Então, para o juiz, o que é melhor? É cancelar o direito de visitas dessa criança ao pai, né? Até que se apure, porque o que é mais importante? É o direito de visitação ou a preservação dessa criança? Obviamente, não tem que responder, né? Então, o direito de visita se recupera, o outro não. No parágrafo 1º, o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência. Olhem que interessante, então. O mandado de citação não vai trazer nada, isto para não colocar lenha na fogueira. Se diz, a parte será chamada sem saber os motivos ou o real teor daquela petição inicial, que pode estar dizendo horrores da pessoa, do réu, né? Então, o réu, ele apenas é citado, para mim, eu acho que seria intimado, não é parte ainda. O mandado de intimação ou citação deve conter apenas os dados necessários à audiência, sem a peça inicial. Por quê? Porque com a peça inicial, aquela pessoa pode realmente, né, se transformar num lobisomem, quando vem a peça, que geralmente é isso, né? Um verdadeiro Drácula para querer o sangue da outra parte. Porque a gileia inicial, às vezes, vem carregada de inverdades e a pessoa ainda que já está, né, com os seus nervos à flor da pele, aquilo ali potencializa muito mais, então, a situação de agravamento daquele quadro. Então, por cautela, achei sensacional. Parabéns ao nosso código, que realmente aqui atendeu a um apelo da nossa comissão aqui do Rio Grande do Sul, que há muito tempo já vinha dizendo, não se leva a parte contrária a notícia da inicial. Se leva, sim, a notícia de que existe uma ação. E lá dentro da sala de audiências, ou dessa mediação que vai se fazer, sem se dizer os motivos, se diz, olha, vocês estão separando, qual é o objeto de vocês? Querem uma separação legal, tranquila, amigável, ou querem continuar nessa briga sem necessidade? E aí entra um mediador, entra um conciliador também, com esse, vamos dizer, com essas ferramentas, né, de convencimento dessas pessoas a baixarem a guarda, botarem as armas no chão e voltarem, então, para a razão, a esta composição que se busca, né? E aí diz assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Bom, se o réu quer mexer no vespeiro, vai lá e mete a mão dentro da cumbuca, não tem problema nenhum.
Mas é melhor, é de bom alvitre que só, e vou lhes dar uma dica, só o advogado conheça, não digam ao réu. Não potencializem o ódio ou a ira dos envolvidos. Né? Deixa lá inicial, porque isso aqui é uma garantia legal, que bom, vamos utilizá-la. Ah, então vai chegar lá o réu, lá no escritório de você, olha o que a autora disse aqui de ti, que barbaridade. Não aumentem nisso. Saibam o quanto é importante que o réu desconheça o total teor desta petição inicial. Conheçam vocês, já quem sabe, se necessária uma armação técnica de defesa, já comecem a fazê-la. Mas para vocês mesmos, né? Não coloquem na cabeça do cliente, o réu ou a ré, que aquilo realmente está trazendo um problemão cada vez maior para ele. Ele vai se assustar mais e com o susto ele aumenta o seu ódio também. Né? Então, cuidado com isso. Muito cuidado. Relação humana, acima de tudo, repito. Parágrafo 2º. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data para audiência. Show. Tá bem. A citação é feita na pessoa do réu. É pessoal, não é por intermédio de ninguém. Ele tem que ser citado. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados, ou, se não tiver, o defensor público que faz, então, este trabalho, né, como se fosse o próprio advogado, a parte daqueles que não têm condições financeiras de arcar com honorários de advogado. Então, procura a Defensoria Pública. Então, nessa razão, o defensor público se fará presente. Esta é a missão deles. Né? A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quanto necessárias para viabilizar a solução consensual. É o que eu disse. Sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Aqui, acho que foi, de novo, o nosso código impróprio. Tá? Porque isso já está dizendo lá que o juiz pode dar as medidas de tutela antecipada, né, ou tutela provisória necessárias, sejam cautelares ou antecipadas. A tutela provisória pode ser dada a qualquer tempo. Então, não precisava dizer isso aqui, sem prejuízo de providências judiciais para evitar o perecimento do direito. O que quer dizer, em suma? Tutela provisória. Para que isso aqui? Não tem necessidade, já está dizendo lá no 694, essa realidade, que o juiz já tem, então, este poder geral de cautela, né, para dizer, né, já desde o início do capítulo, que trata das ações de família, que o juiz tem este poder, né, de cautela que vai, então, proteger situações em que existe o perecimento do direito. Né? Então, mas o importante é que esta audiência, embora ela seja fracionada, ela é una. Ela pode estar sendo uma audiência, aliás, com todas as audiências, inclusive de conciliação, de instrução e julgamento, todas as audiências, uma audiência só. Ela pode ter vários momentos, né? Mas a audiência é única. Também aqui para mediação e para conciliação. É uma só. Pode ser setorizada em várias sessões, e com isso, então, estar estabelecendo uma chamada necessidade de se aumentar esse diálogo e, quem sabe, como eu disse, amadurecê-lo e depois transformá-lo num acordo. Tá? Isso, portanto. Se não for realizado o acordo, diz o 697, quer dizer, esgotadas estas formas de mediação e conciliação, passam a incidir, a partir de então, as normas do processo comum. Aí, então, já a partir da própria audiência, o réu já é, portanto, instado a oferecer contestação, uma vez que vamos ver isto, e aí entram as regras de procedimento comum, com aquelas 3 grandes divisões. A fase postulatória, onde as partes postulam os seus argumentos, autor com a inicial, réu com a sua contestação, ou, quem sabe, o réu com a sua reconvenção e o autor com a contestação, a reconvenção, tudo é possível, né? E entrando depois na fase instrutória, que é a fase probatória, a fase da prova, e finalmente a fase decisória. Esse é o procedimento comum, né?
observado sempre, então, o artigo 335 do nosso CPC. Outra inovação, sempre nas ações de família, qualquer que fosse a questão, o Ministério Público tinha que intervir. Agora não, o novo código, né, de 2015 trouxe o seguinte: nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá. Então, vejo que fechou um pouco essa porta para dizer só estes casos o Ministério Público intervém, né, como representante da ordem jurídica, né, somente intervirá quando houver interesse de incapaz. E deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Então, isso também, o Ministério Público, nesse caso, qual é o acordo? Qualquer acordo? Sim, qualquer acordo. Né? Quando houver, então, esta participação de um incapaz, mesmo que haja acordo entre as partes, né? Claro que eu estou falando aqui do representante legal do incapaz, sempre o Ministério Público vai ser ouvido. Né? Vejam que o verbo é deverá ser ouvido, portanto, não tem conversa, ele tem que ser ouvido. Se não for ouvido, é nulidade processual. Né? E isso também assegura, isso dá mais robustez, vamos dizer assim, ao próprio Ministério Público, participando aqui como verdadeiro fiscal, né, da lei, agindo em nome deste, vamos dizer, incapaz, não por ele como representante, mas agindo em nome de preservar também, ao lado do seu representante, uma preservação de direitos, né, deste que não pode por si se manifestar porque não tem ali a capacidade civil, né? Seja um menor, seja um curatelado, né? Maior, mas incapaz, mentalmente enfermo, por exemplo. Né? Quando o processo envolve discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Bem, eu já tinha falado na aula passada sobre a alienação parental, que é uma das mais agudas formas de agressão familiar. Dizer que o pai é um cachaceiro, que o pai é um mulherengo, né, que o pai nunca ajudou com a família. Então, isso tudo é uma alienação parental. E isso leva, obviamente, a criar, né, na criança um péssimo quadro daquela outra pessoa e que muitas vezes essa pessoa não carrega nenhuma dessas características, né? Mas aquele que geralmente fica, o que geralmente fica com a guarda da criança é quem faz essa alienação parental, né? Evitando, aliás, aumentando mais o distanciamento entre essas pessoas familiares, né? Então, se for abuso ou essa alienação parental, que é abuso? Abuso psicológico, abuso sexual, abuso material, até pelo abandono material também, não, enfim. Este caso do abuso ou alienação parental, né, o juiz, ao tomar depoimento do incapaz, que pode, né, o juiz deve ouvir, deverá estar acompanhado por especialista. Algumas varas de família, né, e também eu digo as do interior, onde nós temos foros em algumas comarcas do interior do estado do Rio Grande do Sul, se tem adotado uma sala especial, né? São salas onde o menor vai ser, então, colocado num ambiente de tranquilidade. Ele vai estar com brinquedos, ele vai estar ali com caderninhos para escrever, para desenhar, colorir alguns, né, quadros de colorir, enfim, quadro negro, né, para usar o giz, alguma coisa assim. Alguns também brinquedos de computação, tudo mais, então a criança vai ficar meio que à vontade naquele ambiente. E via de regra, entra este especialista que está dizendo ali no final do artigo, que é via de regra um assistente ou uma assistente social, né? Às vezes um psicólogo também pode entrar, pode então tomar. E aos cuidados daquele especialista, a criança naquele ambiente de brincadeiras e tudo mais acaba então dizendo, né? Essa conversa, portanto, fica gravada, né? Esse ambiente tem cenas e tem áudio, tá?
fica gravado e passa, então, à sala de audiência, e aquela criança, então, vai começando a dizer, olha, fui abusada, o pai fez isso, o pai fez aquilo, a mãe fez isso, a mãe me agrediu, né? Eu vejo a mãe sempre bebendo muito dentro de casa. Claro que aquela criança que somente vai ser ouvida, que tem a capacidade de se expressar, tá? Que idade? Não sei. Nós temos crianças com capacidade de expressar com 2 anos. Nós temos crianças com capacidade de expressar somente aos 5 anos. Então, isso aqui também é relativo, né? Depende da precocidade da criança, né? Isso também é tratado nessas questões de família. E então escapa daquele ambiente hostil para a criança, que é ver lá o seu juiz, aquela autoridade, ver o promotor, né? Imagina essa criança entrando, como temos alguns estados da Federação Brasileira que obrigam os juízes e promotores a usarem togas no primeiro grau. E os advogados também têm que entrar lá com a sua toga, já vem na pastinha lá, toga dobradinha para entrar. O Rio Grande do Sul não tem isso, graças a Deus. Mas tem estados que ainda mantêm essa tradição, que me parece, para uma criança entrando num ambiente desses aqui, embora se dê mais respeitabilidade, como dizem alguns que defendem a toga em audiência, que eu acho que não é, mas, enfim, a respeitabilidade é da pessoa, não é da roupa, né? Então, chega essa criança dentro da sala de audiência, olha aquela coisa, aqueles nomes de preto lá, todo mundo com aquelas caras lá de insatisfação pela vida, né? E evidentemente que aquela criança não teria paz nenhuma para dizer o que ela deve dizer, ela, ao contrário, ela seria até mais retraída para poder falar no meio de um ambiente tão grave, né? Se me permite a expressão, como é uma sala de audiências. Se já é para uma pessoa um leigo que entra numa sala de audiência, já é um ambiente grave, é um ambiente pesado, às vezes hostil, o que vai pensar uma criança? Então, esta medida que foi tomada, que me parece absolutamente saudável, né? Onde a criança fica tranquila, ela possa se manifestar, e tem aqui esse especialista que vai estimular, vai incentivar que esta criança acabe, portanto, falando aquilo que acontece, né, no ventre da família, lá no ar que ela respira, né, lá na cozinha da sua casa, na sala, no pátio, etc., onde ela esteja, para ver aquelas situações de gravidade, né, que podem apontar para um abuso, né, de qualquer natureza, ou mesmo essa alienação parental que refere o artigo. Tá? Então, meus amigos, minhas amigas, queridos alunos e alunas, eu termino por aqui, né? Eu acho que nossas 2 aulas sobre ações de família se apresentam suficientes com isto, né? De darmos a vocês este enfoque, né? Mas desculpem que eu tenha um pouco escapado da questão processual, mas eu às vezes me sinto no dever, que as coisas estão tão prontas, empacotadas ultimamente, né? Que eu me sinto no dever de despejar em vocês alguma modesta experiência que eu possa ter sobre essas questões, né, que são de ordem aí pessoais, né, que eu experimentei, que eu vivi nas varas de família e principalmente com os próprios envolvidos, né, que a gente acaba sendo muitas vezes o próprio não advogado, mas o psicólogo, o padre, o delegado, né, o amigo, né? É isso que a gente tem que se mostrar sempre presente, dizendo, né, que está ao lado daquela pessoa, tentando sempre buscar com ela essa definição mediadora, né, de pacificação social, o que é muitas vezes o que a gente esquece, né, que o próprio processo é um instrumento de pacificação. Ele vai terminar numa sentença, não há dúvida, mas quando ele termina na sentença já se foram anos, como eu disse, né? Então, por essa razão, devemos pensar que a pacificação social pode ser encontrada com muita brevidade, com muita disposição, né, para que haja essa conciliação, esse reencontro das questões pacíficas, né, da paz jurídica que a família deve ter também, né, para a criação dos filhos, para a criação da própria pessoa, né, como construção pessoal. E isso tudo nos leva sempre a um estímulo também, né, como advogados, a pensarmos com bom senso, acima de tudo. Tá bem? Fiquem com Deus, um beijo grande, meninas queridas, um abraço grande, meninos queridos, e vamos então nos falando por aqui. Tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem bem aí. Obrigado.